CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Apresentação: Otávio Neto. Bom, são 9h44, como nós anunciamos, já está aqui conosco o professor Jair Santos, um dos profissionais de treinamento mais requisitados, para falar sobre liderança, mudanças e também sobre vendas. Bom dia, professor. Obrigado por retornar à CBN. Bom dia, Otávio. Prazer é meu. Um grande abraço a todos os ouvintes dessa magnífica rádio, onde eu tenho o prazer de todos os dias me fazer presente em Santa Catarina e tendo a oportunidade de bater um papo com vocês aqui em Campo Grande. Colunista da Rádio CBN, lá em Santa Catarina, verdade. Professor, o senhor está em Campo Grande mais uma vez e hoje a gente convidou o senhor para falar sobre um tema importante e o empresário que acompanha o nosso programa, que acompanha a programação diária da CBN, a gente convida para ficar de olho no papo que a gente vai ter aqui agora, sobre o novo cenário comercial e a postura das empresas frente a esse cenário que demanda qualificação profissional, estratégias importantes de venda. Como é que os empresários estão olhando? A gente está saindo de uma crise. Eu quero apostar, eu insisto aqui em dizer que nós estamos começando a colocar a cabeça para fora d'água e olhar para o futuro com um pouquinho mais de esperança e expectativa. Mas a gente continua com os mesmos problemas. 12 milhões de desempregados, a crise financeira ainda, falta a geração de emprego ainda muito incipiente. Como é que a gente supera tudo isso vendendo bem? Bom, nós temos hoje um ativo muito importante que é o otimismo. Não há dúvida que nós brasileiros somos otimistas por natureza, frente às mais severas circunstâncias, a gente continua acreditando, né? Ajuda um pouco, né? Ajuda, o otimismo é importante. Quando a gente cria uma expectativa favorável, isso nos energiza, nos torna mais fortes e o momento, ele nos traz essa energia boa. Agora, a grande questão é que nós temos que transformar tudo isso em realidade prática, né? Porque as contas batem a porta, sejamos otimistas ou não, estejamos esperançosos ou não, e é preciso realizar, é preciso performar. E hoje, Otávio, a palavra estabilidade não existe mais. Não existe mais a palavra certeza. Não existe mais a palavra continuidade. São palavras que ficaram num dicionário muito antigo, lá do passado. Hoje tudo é novo a cada dia, a cada instante tudo se transforma e o cenário de vendas vem passando por isso. Muito provavelmente nós ainda estamos tentando alavancar resultados comerciais com estratégias, métodos e maneiras que eram boas até ontem. E, de repente, essa certeza já não funciona mais, esse caminho não dá certo. E aí, independente de estarmos otimistas ou não, teremos problemas. É preciso compreender que a reinvenção do jeito de trabalhar vendas se faz importante. Nós não podemos mais pensar vendas a partir de um departamento ou a partir de um vendedor. Ou uma ferramenta apenas. Nós não podemos. Nós temos que pensar vendas a partir de uma empresa vendedora. De uma empresa onde cada pessoa, do estagiário que começou ontem ao diretor-presidente, todos estão ligados na construção deste resultado. E esse dinamismo na forma de se comunicar com o cliente, como muda a cada dia? A cada instante... Muda na velocidade dos algoritmos. Veja só, o que nós queremos, na verdade, é que amanhã seja uma continuidade do dia de hoje. Nós gostamos de previsibilidade. O que nos faz acordar bem é quando a gente tem a total certeza do que vai acontecer no dia. Isso não existe. Portanto, eu não posso mais querer que movimentos de ontem tragam resultados hoje. Meu acerto de hoje nem sempre será bem recebido ou uma estratégia correta amanhã. Não, certamente não será. Peter Drucker dizia que não há nada mais difícil do que fazer previsões com relação ao futuro. É preferível fazer previsões com relação ao passado. Ou seja, futuro não se prevê, futuro se constrói. Se constrói através de um jeito novo de trabalhar. Eu estive há 2 semanas atrás numa missão de trabalho a Portugal, passei 10 dias por lá, e observei algo importante nos nossos patrícios. Eles estão se vendendo muito bem. Estão se vendendo de uma forma fabulosa. Tive uma reunião na Câmara de Comércio em Portugal e o CEO, o executivo que nos atendeu, apresentou então as vantagens de Portugal, vendeu de uma forma magistral.
nos locais, nos serviços que me foram ofertados durante o período que fiquei por lá, todos vendendo muito bem a ideia da cidade, a ideia do que eles têm a nos ofertar e mostrar. Ou seja, países que se reinventam, cidades que se reinventam, são aquelas onde as pessoas começam a aprender a vender de uma outra forma. Portanto, temos aqui, Otávio, um grande desafio. Para sairmos efetivamente da crise, o otimismo se faz importante, mas é preciso aprender a vender aquilo que nós temos. E nós, brasileiros, somos otimistas, mas sofremos da síndrome do vira-lata. Ou seja, depreciamos muitas vezes aquilo que temos. Falamos até mal daquilo que temos. E, portanto, não se vende algo do qual se fala mal. A gente tem que começar a aprender a falar bem daquilo que a gente tem nas mãos. Quer dizer, o desafio de colocar um produto na prateleira, abrir as portas do estabelecimento, isso ficou lá no passado. Portanto, já é hoje em dia, ou se vende tudo pela linguagem digital, ou a empresa nem tem condições de ser aberta. Não, e da mesma forma que ontem o desafio era abrir as portas, ter um local hoje não físico... se fecha mais as portas, né? Não, hoje não sei por que portas, né? Porque se você não estiver 24 horas funcionando, não há por que existir. Mas o desafio ontem era abrir as portas fisicamente. Hoje é o desafio dos marketplaces, é o desafio da internet. Mas não basta só ter um endereço eletrônico para vender. É preciso criar coisas novas o tempo todo. É preciso ter ideias. E talvez, Otávio, o grande problema esteja nesse aspecto, ter ideias. De uma certa forma, nós não gostamos tanto assim de pensar. Nós gostamos de replicar as ideias que um dia tivemos ou que alguém teve. E, de repente, nós temos que pensar o tempo todo em coisas novas. Sair do ativismo, sair somente da tarefa rotineira. E vendas hoje é pensar coisas novas todo o tempo, todo dia. E aí a gente também olha para uma empresa, seja ela qual seja, não importa o tamanho. Hoje na internet a gente percebe que todas têm o mesmo tamanho, as mesmas ferramentas e as mesmas capacidades. Se destaca aquele que tem estratégias melhores. Exatamente, não existe mais uma vantagem competitiva, uma tecnologia ou uma ferramenta que seja única. Até ontem, o poder econômico diferenciava as empresas. Exato. Porque algumas ferramentas eram muito caras, era difícil ter acesso. Hoje não. Hoje todos podem ter acesso ao que há de moderno. E a partir daí o que se destaca é a competência humana, é a inteligência, é a capacidade de quem está trabalhando. E nesse aspecto entra em cena uma coisa chamada qualificação. Capacitar as pessoas para que elas consigam fazer melhor do que fizeram ontem. Professor Jair, na internet, como é que a gente encontra o senhor? Porque falar de treinamento, falar de vendas é uma constante e tem que ser um desafio diário. O empresário que está ouvindo a gente agora, o investidor, o empreendedor, vai dizer, puxa, eu queria ouvir mais do professor. Onde é que a gente encontra o senhor? Claro, estou 24 horas por dia. A sua empresa não fecha? Não fecha. As portas foram derrubadas, né? Eu estou no profjair.com.br. Lá você tem artigos, você tem materiais, você tem todos os programas que eu apresento todos os dias na rádio CBN em Santa Catarina, estão lá à disposição também. Nos últimos 5 anos, essa tem sido uma tarefa diária. Tudo em podcast lá. Exatamente, eu exerço isso com muito orgulho, com muito prazer. Legal. E lá eu estou à disposição para quem quiser ouvir um pouquinho mais e falar comigo. Então volte mais vezes à CBN Campo Grande. Claro, um prazer enorme. Muito obrigado pelo carinho e pela cortesia de vocês. Muito bem, professor Jair Santos, falando aí sobre o novo cenário comercial. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.